Pronto. Então, iniciada aqui a nossa aula, a gente vai dar continuidade ao assunto passado, onde a gente tinha parado na parte de... Onde a gente tinha parado aqui, ó, no slide de iluminação com o comando simples e posteriormente com o comando em 2 seções, com interruptores de 2 teclas, né? Cada interruptor comandando uma lâmpada diferente, certo? A gente viu essas duas, e agora a gente vai para aquele exemplo já, quando a gente tem mais de um local para controlar mais de um interruptor em locais diferentes para controlar a mesma lâmpada. Então, isso ocorre quando a gente está em corredores, ocorre quando a gente está em escadas, ou ocorre quando a gente tem algum cômodo que tenha mais de uma, na verdade, 2, 3, enfim, acessos diferentes. Que aí você pode ligar em um acesso, desligar no outro, desligar em qualquer ponto, independente de você estar indo numa direção ou na outra. Você tem como controlar aquela iluminação. Então, geralmente, nesses 3 tipos de ambientes, né, corredores, escadas, ou algum cômodo da casa com mais de um acesso, né? Mais de um acesso que eu digo é mais de uma porta, no caso, né? Poderia ser, não necessariamente portas, mas mais de uma abertura ali que você pode entrar. Então, posso entrar pela porta principal ou por um acesso que já vai para um outro cômodo da casa, e aí você consegue ligar e desligar em mais de um ponto essa mesma lâmpada ou conjunto de lâmpadas, né? Então vamos imaginar aqui como seria. Vou vir aqui para o quadro. Então vamos aqui ver como seria, né? Aqui a gente teria basicamente um interruptor especial, e esse interruptor especial, diferentemente do interruptor padrão, né, que só tem 2 teclas, que só tem uma entrada e uma saída, esse interruptor especial, que vai receber o nome de interruptor paralelo, ou interruptor three-way, né? 3 caminhos, 3 formas, 3 modos de... Mas a gente vai interpretar como 3 contatos aqui. Ele é um interruptor especial. Deixa eu botar aqui um pouquinho para baixo. Paralelo. Depois a gente vai ver porque o nome é paralelo. E aí ele vai ter esse interruptor, ele sempre vai trabalhar em pares. Nunca vai trabalhar sozinho. Porque se for para ligar ou desligar uma lâmpada sozinho, eu não preciso de 2 locais, né? Então, o interruptor paralelo ele vai ser utilizado quando eu tiver 2 locais de controle, certo? Então, 2 locais de controle, eu vou utilizar um par de interruptores paralelos, certo? E aí, o interruptor paralelo, como é que por trás dele, né? Como são as conexões? Ele tem 3 conexões, certo? Ele tem 3 buraquinhos, 3 parafusos, né? Que por trás, esses 3 parafusos, eles são colineares, né? Eles tem uma reta por eles, né? Passam a mesma reta por eles. Tem um interruptorzinho aqui, outro aqui e outro aqui. Tem um parafusinho, né? Por trás, aqui é a tecla, né? A tecla é do mesmo tamanho da tecla normal, que eu botei ela para cima aqui, viradinha na vertical.
é o mesmo tamanho de uma tecla normal, só que por trás tem dois contatos. No interruptor tradicional, só entra fase e sai retorno, né? Só tem dois parafusos. Nesse daqui tem três. Certo? E aqui, para ficar mais fácil a interpretação, eu vou desenhar esses três de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou desenhar aqui que tem um central um pouquinho afastado dos dois das extremidades, certo? E como é que funciona essa conexão entre esses três contatos? Ora, o central vai estar conectado com uma extremidade, ora o central, quando você teclar no botãozinho, né, o central vem e conecta com a outra extremidade. Então, nesse interruptor, o central sempre está conectado com alguém, ou com a extremidade de cima ou com a de baixo, certo? Aqui eu vou, como eu disse para vocês, eles só funcionam em pares. Então, eu vou colocar aqui o segundo, que vai estar no outro lado da sala, ou em cima, no primeiro andar, né, da escada, ou lá no final do corredor, no meio do corredor. Esse outro aqui eu vou colocar ele viradinho, né, com essas duas extremidades aqui e o central aqui. Esse outro aqui, o central, está conectado com o de cima. Então, é um par de interruptores paralelos. E aí eu vou colocar aquela nossa lâmpada, né? Para simplificar um pouco a nossa lâmpada, eu já vou colocar ela aqui assim, ó, uma bolinha com dois contatos aqui, um em cima e um embaixo. Um vai receber o neutro e o outro vai receber o retorno final que vem das lâmpadas. E como é que vou ter aqui? Eu vou ter dois condutores, um neutro e uma fase, que vão vir lá do quadro de distribuição ou de outro cômodo. Vão ver esses dois condutores. Primeira coisa que eu faço com todo o circuito de iluminação, nem pensa duas vezes, o neutro sempre vem aqui para um dos terminais da sua lâmpada, certo? Então, coloquei lá o neutro na lâmpada. A fase vai para a lâmpada? Não, senão a lâmpada ficaria acesa constantemente. A fase vem para um interruptor. Aí, professor, eu tenho dois. Aí você escolhe qualquer um dos dois, certo? Isso daqui é literalmente a escolha do projetista lá na hora que tu vai fazendo seu projeto, que ele localizar lá os dois interruptores paralelos, ele vai pode escolher qualquer um dos dois, o mais próximo ou o mais distante, enfim. Qualquer um dos dois interruptores paralelos fica livre de escolha. Então, eu vou escolher esse aqui do lado esquerdo para o desenho multifilar ficar mais bonitinho. Então, aqui, quando eu vou descer para cá, eu vou conectar. Você vai ter três opções de colocar aqui o seu condutor de fase. Você vai sempre ligar o condutor de fase no parafusinho, né, no buraquinho do meio, certo? Então, o condutor de fase vem para o contato central do interruptor paralelo, que você escolheu, queria chegar à fase. E a partir do momento que o condutor de fase chega em um interruptor paralelo, a fase deixa de existir e vai sair desse primeiro interruptor dois retornos. Sai aqui os dois retornos, certo? Daqui até a lâmpada são condutores de retorno indo para lá. Então aqui, ó, esse condutor de retorno, quando eu vou lá procurar agora o segundo interruptor paralelo, está lá no outro lado da sala. Você manda lá pelos eletrodutos, pelos caminhos, pelo teto, enfim, pelas paredes mesmo. Eu vou mandando, ele vai chegar lá nesse outro interruptor, os dois condutores de retorno. E eu vou conectar esses dois condutores de retorno nas extremidades desse segundo interruptor paralelo. Fui lá e coloquei nas extremidades. O central aqui vai sair um terceiro retorno que vai finalmente para a lâmpada. Pronto. Esse terceiro retorno finalmente foi para a lâmpada. E aí vamos entender o funcionamento, né? Então essa é a ligação que tem que ser feita. Nesse momento, a lâmpada está acesa ou apagada, pessoal? Nesse instante, né? Nesse momento aqui está chegando o neutro, né? A referência da minha tensão.
A fase que está com tensão vem por aqui, chega no interruptor, desce aqui na tecla, vem por esse retorno de baixo, chega aqui, parou aqui. Não tem conexão com mais ninguém. Os elétronzinhos não vão pular aqui pelo ar. Então, parou aqui, não continua, não chega no outro lado da lâmpada. Então, nesse momento, a lâmpada está apagada. Aí vamos supor que você começou aqui é no primeiro andar, aqui é no segundo. Vou subir a escada para dormir lá no meu quarto, que é no segundo pavimento. Vim, liguei a luz para não subir com a luz apagada, liguei. Aperto aqui nesse botão, vamos ver se ela liga mesmo. Quando eu aperto nesse interruptor aqui, o que vai acontecer? Essa ligação do interruptor com o central com o de baixo, ele vem para cima. Pronto. E agora? O que aconteceu com a lâmpada? Vem aqui, o neutro já está nela, né? Vem a fase, tensão, tensão, tensão. Opa, cheguei no outro terminal. A lâmpada acendeu aqui. Ó. A lâmpada acendeu nesse momento. Aí eu estou aqui no térreo, no primeiro pavimento, vou para o segundo. Cheguei lá na porta do meu quarto já, né? No acesso. Vou desligar para não ficar a noite toda com a luz lá da escada ligada. Vou lá e aperto no botão, no interruptor. Quando eu aperto nesse interruptor aqui, o que acontece? Essa ligação aqui do central com o de cima vai deixar de existir e o central vai ficar ligado com o de baixo. E o motor lá em cima, a luz que estava ligada, ela vai se apagar. A luz apagou, como esperado. Porque agora a fase vem aqui para cima e para aqui nesse contato. Não tem mais ninguém aqui, os elétrons não vão sair pulando. Não tem ninguém para ir, para a fase ir, ele fica por aqui mesmo. Ou seja, no segundo terminal aqui da lâmpada, só vai chegar o neutro, não chegou nenhuma tensão aqui, então a lâmpada não acende. Certo? Então, esse é o esquema multifilar, né? Deixa eu botar aqui pequenininho. Multifilar, onde cada traço é um condutor, certo? E aí no projeto em si, como é que eu vou fazer, professor? Como é que eu vou fazer lá no meu projeto, quando eu tiver um corredor, quando eu tiver... Enfim, se você tem lá um quarto, um cômodo qualquer, que é uma sala, por exemplo, então eu vou colocar aqui uma sala, aqui é a parede da casa, aqui é aquela portinha, aqui é uma porta de acesso, e aqui é um acesso para a área para a sala de jantar. Então o camarada pode entrar por aqui e seguir para a sala de jantar e para casa, né? Então, e entrar na casa em si. E depois da sala de jantar aqui, pode ter uma cozinha, uma escada, enfim. Outros cômodos, né? Que só desenhei o cômodo, sala. Só a sala aqui. Então, aqui onde é que vão ficar os meus elementos, né? Eu posso ter a lâmpada no meio da sala, ponto de iluminação no teto, no meio da sala. E aqui ao lado da porta, né? Nessa paredinha aqui que eu estou fechando a porta, eu vou colocar um interruptor. E aqui eu vou colocar outro. Só que a representação desse interruptor não pode ser uma bolinha sem nenhum preenchimento. Porque esse interruptor é aquele interruptor simples, né? Ele é um interruptor diferente. E aqui a representação dele, uma delas, que na maioria dos livros a gente vai encontrar, é a bolinha toda preenchida, toda pretinha. Que é a representação do interruptor paralelo. Toda pretinha a bolinha. Certo? E vamos fazer a ligação dos eletrodutos agora. Então, lá de outro cômodo, lá na frente, tem aqui um quadro de distribuição. Então, vai chegar no ponto de iluminação, e do ponto de iluminação, vou descer para as paredes, para os pontos de parede, nesse caso aqui, os interruptores. Então, fica essa conexão aí. E eu quero controlar essa lâmpada, né, de dois locais diferentes, já que meu ambiente tem dois acessos diferentes. Um que eu estou entrando aqui nesse ambiente e outro que eu estou saindo, que eu posso fazer o acesso contrário também em algum momento. Então, você pode controlar essa lâmpada de dois locais diferentes.
Então, aqui, quais são os condutores que vão vir lá do quadro? Igualzinho aqui em cima, fase neutro, né? Vou mandar fase neutro. Eu posso mandar o terra também, professor? Pode, quando você tiver luminárias metálicas, né? Quando tiver uma necessidade efetiva de aterramento da carcaça ali da sua luminária, né? Tiver uma luminária metálica, tiver algum local que possa ter alguma fugazinha de corrente, algum contato da fase com a carcaça ali das suas luminárias, aí você manda o terra também. Se não houver, não tem nem onde ligar o terra, né? Então o neutro tem que chegar na lâmpada, já chegou, né? O neutro, a necessidade dele é de chegar na lâmpada. Então o neutro já está chegando aqui, já faça a conexão na lâmpada. A fase vai para a lâmpada? Não, mas ela pega carona aqui nesse caminho. Vem pelo eletroduto, não vou conectar a fase no eletroduto, vou escolher um dos dois interruptores, né? Paralelos para ele ir. Vou escolher esse do lado esquerdo. Então a fase veio para cá, acabou-se a fase, já chegou aqui. Vou conectar em qual dos três contatos, professor? No central, sempre no central. A fase sempre vem para o central do interruptor paralelo. Conectei lá no interruptor central. Quem vai sair desse interruptor paralelo? Dois retornos. E vão em direção a quem? Vão em direção ao outro interruptor paralelo. Então vai sair dois retornos daqui. Vou ligar na lâmpada? Não, vou passar só caronazinha aqui nesse quadro, nessa caixinha de passagem do teto, e vou já conectar nesse outro eletroduto aqui que está indo em direção ao segundo interruptor paralelo, né? Então ele segue por aqui, ó. Cheguei aqui, esses dois, no meu segundo interruptor paralelo. Quem vai sair desse interruptor paralelo? Um terceiro retorno que finalmente vai para a lâmpada. Então, conectei nas extremidades aqui do segundo interruptor paralelo. Do contato central vai sair mais um que vem para a lâmpada. Então a gente fica com essa configuração aí. Ok? Entendido, pessoal? Tranquilo aqui. Vamos, depois de ver aqui no quadro, vamos ver lá nos slides para ver se tem a mesma coisa. Aí depois a gente abre para dúvidas. Então esse é o three-way, 3 caminhos, né? 3 contatos, 3 formas, 3 modos, enfim, várias traduções. Mas a gente vai ter 3 conexões aqui diferentes nos interruptores. E o neutro vem direto para a lâmpada, como sempre. Todo circuito de iluminação, o neutro vai direto para a lâmpada. Fase vem aqui para o meu interruptor, three-way ou interruptor paralelo. Chegou aqui no paralelo, vão sair dois, acaba a fase. Então, se a fase chega em qualquer condutor, qualquer interruptor, a partir desse interruptor só vai sair retorno. Inclusive, nesses casos. Vão sair dois retornos das extremidades, passar pelos eletrodutos. Vou ligar os dois retornos na lâmpada? Não, está passando só na caixinha da lâmpada, mas está passando direto. Ó. Entrou no outro eletroduto, desceu aqui para o segundo interruptor paralelo, foi conectado nas suas duas extremidades, esses dois retornos que saíram das extremidades do primeiro paralelo. E, finalmente, do central do segundo paralelo, vai sair o último retorno que vem para a lâmpada. Certo? Aí, aqui, um esquema também, né? Só para representar a mesma coisa aqui, de forma mais fácil de visualizar, parecida com o que eu desenhei no quadro. Neutro na lâmpada, fase para um dos dois interruptores paralelos. Dele vão sair dois retornos que vão em direção ao segundo interruptor paralelo. Dele aqui vai sair um terceiro retorno, né, que vai em direção à lâmpada. Ok? E aqui o diagrama esquemático, ou diagrama unifilar, também pode ser conhecido aqui.
certo? Diagrama esquemático unifilar, então está saindo aí, chegando de algum local fase neutro, neutro chegou na lâmpada, no ponto de luz ok, a fase vem para um dos interruptores, escolheu o estado esquerdo, sai dois retornos, sai os dois retornos, vieram em direção ao segundo, sai um último retornozinho em direção à lâmpada. Ok. Alguma dúvida aqui nesse... E aqui a lâmpada, olha essa daqui, ó. O interruptor, aliás, né? Vou ver se eu consigo encontrar uma imagem dele por trás. Paralelo. Agora, internet, me ajude. Estão me ouvindo bem? Pronto, acho que deve ter dado uma estabilizada aí. Como eu disse, geralmente em escadas, utiliza-se, né, esse tipo de interruptor. E aí coloca um em cima, um embaixo, a fase vem para um dos dois. Depois vão sair dois retornos em direção ao segundo. E finalmente o último retorno vai para a lâmpada, né? E ele é assim mesmo. Na vida real, é esse... Deixa eu ver uma imagem maior. Pronto, aqui. Ele vem aqui os três contatos. A parte da frente é idêntica a um interruptor normal. A uma tecla normal. Só que os interruptores simples, né, eles vêm com dois parafusinhos, dois buraquinhos só para encaixar os fios. Esse aqui vem com três, né? Então, aqui é o central e as duas extremidades. Certo? Centralzinho, as duas extremidades, e você vai fazer essas conexões, né? Pegar esse central. Pronto, aqui. Neutro na lâmpada, vem a fase, bota no central, as duas extremidades vão com retorno nas outras duas extremidades, do central vem e volta para a lâmpada aqui. Então, o interruptor paralelo é esse tipo de ligação, não é tão difícil, né? Geralmente a gente faz esses desenhos, pronto, aqui já tem uma... Olha que legal aqui essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo baixar ou dar um zoom nela aqui. Pronto. Esse daqui é um interruptor de uma seção normal, né? Vem só com dois parafusinhos e dois buraquinhos aqui. Às vezes a caixinha dele tem até o espaço para um terceiro. Porque o pessoal aproveita, já que está fazendo o molde para o simples, faz o molde para o paralelo também, na mesma caixinha, só não coloca a ferragem interna aqui, né, para o interruptor fazer essa comutação, né, do central com o da outra extremidade. Então, não é vendido com essa finalidade, não precisa botar essa ferragenzinha, essas conexões, mas a caixinha plástica é do mesmo jeito. Tanto que é bem parecido, só que um deles você vai ver só dois parafusinhos no fundo, com os locais de conexão, e o outro você vai ver três. E no four-way, ou interruptor de intermediário, a gente vai ver como nome three-way esse daqui, né, que é o paralelo, four-way, vão ter 4 parafusos. Eu vou explicar agora para que essas 4 conexões, como é a ligação entre elas, né? E aí, pessoal, depois de ligado aqui o three-way, a gente chega numa condição de, às vezes, necessitar de mais um ponto de controle da lâmpada. Então, se eu precisar de 3 pontos, aqui eu consegui controlar com 2, né? 2 pontos foi possível,
ligar e desligar a mesma lâmpada. Se quiser colocar um número maior de lâmpadas, é complicado? Não, extremamente simples. Se quiser colocar um número menor de lâmpadas, é só vir aqui e fazer uma emenda de neutro e retorno. Então, vou pegar esse retornozinho aqui, fazer uma emendazinha, ó. Pegar esse neutro, fazer uma emendazinha para cá e botar uma segunda lâmpada aqui. Pronto. Certo? Se precisar de 2, 3, 4, 5, independente do número, é só mandar o mesmo neutro que estava ligando a primeira lâmpada e o último retorno, né, que estava conectando a primeira lâmpada para uma segunda, depois para uma terceira, para uma quarta. Agora a questão é, eu tenho agora necessidade de um grande corredor ou um cômodo com 3 acessos diferentes, ou enfim, eu quero controlar a mesma lâmpada de 3 pontos diferentes. Então, se eu ligar em um corredor, geralmente são corredores aqui. Em casas são mais difíceis ter um ambiente que necessite efetivamente de 3 interruptores para controlar o mesmo ponto, certo? Então, se eu tenho um corredorzão agora, né? Vou apagar aqui. Daqui a pouco a gente faz aqui. Vamos fazer primeiro de cima. Então, agora eu quero controlar em 3 pontos diferentes. O que é que eu vou fazer? Olha o nome do interruptor. Um paralelo aqui. E intermediário agora, né? Vai surgir agora um intermediário. Como o nome já indica, pessoal, intermediário. O intermediário tem que estar no meio de alguém, né? Inter, né? Entre. Ele vai ter que estar no meio de alguém. Vai ter que ficar ali entre alguns outros interruptores. E é justamente isso que acontece. O intermediário, ele vai ficar no meio do caminho aqui dos 2 paralelos. Então, se eu preciso de 3 pontos, eu vou ter 2 paralelos e um intermediário. Se eu preciso agora de 4, eu vou ter 2 paralelos e 2 intermediários. Se eu precisar de 5, 2 paralelos e 3 intermediários. Se eu precisar de 30 pontos para controlar a mesma lâmpada, 2 paralelos e 28 intermediários. Certo? Então, sempre os paralelos vão vir quando eu precisar do controle de 2 ou mais pontos. Eu sempre vou diminuir por 2 para eu identificar o número de intermediários que eu preciso. Então, são 3 pontos, eu preciso de um intermediário, os outros 2 vão ser 2 paralelos. Se são 4 pontos, 2 intermediários e 2 paralelos, e assim sucessivamente. Certo? Então, eu vou colocar o intermediário bem no meinho aqui mesmo. Eu vou desconectar aqui esses fios que conectavam esses retornos, né? Os 2 paralelos, desconectei. E vou conectar aqui no meio, vou colocar aqui no meio agora o meu intermediário, certo? Deixa eu deixar ele mais magrinho aqui. Vou botar aqui assim, ó. Então, os 2 paralelos aí. E vou colocar o meu interruptor intermediário no meio. Ou intermediário for way, né? E for way, 4 modos de conexão, 4 formas, 4 caminhos, 4... Vão ter 4 parafusinhos, né? Eu vou botar um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Certo? É um interruptor com 4 conexões. Então, são os 4 parafusos. Nos paralelos, né, eu disse que a ferragem deles funciona da seguinte forma: o central sempre com o de cima ou com o de baixo. Né? O terminal central vai ser conectado com o de cima quando a tecla estiver para um lado, e o terminal central vai ser conectado com o de baixo quando a tecla for para o outro.
É o funcionamento do interruptor. Já no interruptor intermediário, como é que vai funcionar aqui? Eu tenho 4 contatos, né? Vai funcionar. Quando o interruptor estiver para um lado, esses dois de cima aqui, né, do meu interruptor, vão estar conectados entre si. E os dois de baixo conectados entre si. Certo? Então, numa primeira conexão, no primeiro lado vai ficar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Certo? E aí, quando eu apertar no botão, o que vai acontecer? Esse de cima que estava com o de cima vem para o de baixo agora. Dá um cruzamento aqui, fica um X. E esse de baixo que estava com esse de baixo vai conectar com o de cima. Então é assim, quando tiver com a tecla de um lado, vai ser essa conexão. Quando tiver a tecla do outro, vai ser esse xizinho aqui. Certo? Pronto, aí vamos passar agora os condutores, né? O neutro vai para a lâmpada, como sempre foi, como sempre irá, sempre o neutro para a lâmpada no sistema de controle de iluminação. A fase vem para um dos dois paralelos. Eu nunca vou ligar a fase no interruptor intermediário, nunca, pessoal. Sempre a fase vai para um dos dois paralelos, para o central de um dos dois paralelos. Escolhi esse paralelo aqui. Desse paralelo vão sair 2 retornos, que vão para onde? Vão para um intermediário. Oi. Do intermediário vão sair 2 retornos, que vão para o segundo paralelo. Oi. E do segundo paralelo vai sair um retorno que vai em direção à lâmpada ou às lâmpadas, caso tenha mais de uma sendo controlada. E agora, como é que vai ser o funcionamento? Eu tenho aqui o interruptor paralelo, né? Se eu apertar nele, nesse momento a lâmpada está acesa ou está apagada, é só acompanhar o caminho da fase, o caminho da tensão, porque o neutro já está na lâmpada, né? Chegando tensão no outro lado, a lâmpada acende. Então a fase vem para cá, vem para aqui para cima, passa direto aqui no intermediário, chega no segundo paralelo, para aqui mesmo. Não vai pular aqui, os elétronzinhos não vão pular, porque está aberto esse caminho. Aí você chegou lá, apertou lá no início do corredor, apertou aqui no primeiro interruptor. Acendi aqui. O que vai acontecer? Esse contato aqui, que estava o central com o de cima, vai vir para o central com o de baixo. Vamos ver agora. Neutro já está nas lâmpadas, fase, tensão, chega aqui, vem por baixo, passa pelo intermediário, sobe, passa pelo segundo paralelo, vem direto pelo retorno, lâmpada acende. Certo? Lâmpadazinha aqui, ó, acesa. Aí você vai andando mais no corredor, chegou na sua sala ali, ou em algum cômodo que você vai permanecer por mais tempo. Entrei lá, quero apagar a luz do meio ali, saindo pelo meio do corredor. Clico nesse interruptor aqui, four-way ou intermediário, geralmente é um interruptor mais gordinho. Vou mostrar a frente para vocês. Enquanto esses interruptores paralelos são feitos com os mesmos moldes do interruptor padrão, os interruptores intermediários ou four-way são mais fofinhos, são mais gordinhos, certo? Então tem essa base aqui mais larga um pouquinho. Então, quando eu aperto esse interruptor aqui, o que vai acontecer? A luz está ligada agora, né? Quando eu apertar esse interruptor, ele vai sair dessa ligação para o X, ou seja, esse retorno de cima vai ser conectado com esse borne inferior. E esse retorno de baixo vai ser conectado com esse borne aqui, com esse conector superior, formando um X. Certo? E agora o que aconteceu com a lâmpada? A fase veio aqui, chegou no interruptor paralelo, desceu, chegou no intermediário, subiu, chegou no paralelo, não tem mais para onde ir, os elétrons não vão subir, a lâmpada apaga. Certo?
Aí, finalmente, você chega no último interruptor, no segundo paralelo, e aperta nele. Eu vou aqui e aperto, ó. Veio para cá. E agora a lâmpada, vamos ver se acendeu ou apagou. O neutro já está lá, né? Fase vem para cá, tensão desce, chega no intermediário, sobe, chega no segundo paralelo, tem a conexão com o retorno central, vem, chega na lâmpada. A lâmpada acende de novo. Pronto. Certo? As lâmpadas nesse caso, né? Então, esse é o funcionamento do interruptor intermediário, certo? Ele sempre vai trabalhar junto com paralelos. Caso você queira colocar mais um, é só colocar aqui no ladinho mais um, mais outro aqui do ladinho, ficando sempre entre os paralelos, certo? E agora vamos pensar aqui como é que vai ficar o meu sisteminha unifilar. Alguma dúvida no multifilar do interruptor intermediário? Tranquilo? Então vamos ver agora o do projeto, né? Unifilar mesmo, como é que vai ser feita essa conexão. Eu não vou desenhar o cômodo, vou desenhar só os elementos, né? Aqui é o ponto de luz no teto. E os interruptores, que são 3, né? 1, 2, 3. Tem a parede lá. E aí, para diferenciar esses interruptores, de interruptores normais, vou botar um pouquinho maior. Pronto. E aí, como é que a gente vai diferenciar? Os interruptores paralelos são totalmente preenchidos aqui, totalmente pretinhos aqui. E o intermediário é pintado só a metade. A outra metade não é pintada. Pronto. Então ficou assim. Vamos passar os eletrodutos, privilegiando sempre o ponto de iluminação no teto, depois descendo para as paredes. Aí aqui pode ser assim, como eles podem estar longe, né, um do outro. Se esses interruptores estiverem longe, distantes um do outro, com um corredor, né, com várias portas na parede, é melhor fazer a descida, né, já pelo ponto de iluminação no teto, que deve ter um gesso ali, e já vai passando ali por cima do gesso os eletrodutos, só quando chegar na paredinha que tiver um interruptor, sai cortando a parede e instala o interruptor, certo? Mas se você quiser e for possível instalar e vantajoso, a gente pode fazer uma conexão na própria parede, porque esses 3 interruptores vão estar em paredes, né? Então, se tiver uma parede acessível, que seja viável, né? Eu posso fazer como essa ligação? Eu só desço aqui, ó. Eu só vou fazer essa descidinha aqui para um deles e depois dele o eletroduto vem para cá e vem para lá. Pode ser uma outra forma de ligação, certo? Só entre elementos de parede. Mas como eu disse, nem sempre é possível esse tipo de ligação pela distância ou pelos obstáculos, né, que talvez esses eletrodutos teriam. Então, mais fácil, mais comum encontrar esse tipo de ligação aí que eu tinha feito anteriormente. Então, vamos ver os fios agora, né? Vem lá do quadro fase neutro, como já tinha vindo aqui. O neutro tem que chegar na lâmpada, já chegou. A fase vem para um dos 2 paralelos, pode escolher qualquer um, vou escolher esse da esquerda. A fase, que é o elementozinho, que é a representação, um tracinho, atravessando o eletroduto. Dele vão sair 2 retornos, 1, 2, que vão em direção agora ao intermediário, que é esse daqui. Então, não ligo na lâmpada, só passa carona aqui na lâmpada. Vou ligar mesmo nesse intermediário. Liguei. Desse intermediário vão sair mais 2 retornos, que vão em direção aonde? O segundo paralelo. Então, foram para cá. E desse segundo paralelo vai sair um único retorno, que vai em direção à lâmpada, acendê-la ou apagá-la, controlar, né? Chegou.
Então, esse daqui é a configuração mais comumente encontrada quando a gente está ligando interruptores paralelos e um intermediário, nesse caso. Alguma dúvida aqui? Vamos lá para o quadro. Quadro não, vamos lá para o slide, né? Bem, então aqui a gente teve lá o paralelo, né? Quando os dois paralelos. Agora eu adicionei um terceiro interruptor, que foi o intermediário ou four-way, né? Então aqui vem fase neutro, neutro liga na lâmpada, a fase vem para um dos paralelos, nas extremidades dos paralelos vão sair retornos que vão para o intermediário, vai receber 2 e vai mandar mais 2 para o segundo paralelo. No segundo paralelo eu vou pegar esse central e vou ligar a minha lâmpada. Mesma configuração aqui e aqui na forma de projeto, né? Vem fase e neutro de algum outro cômodo. Neutro vai chegar na lâmpada, fase vem para um dos dois paralelos, vão sair 2 retornos em direção ao intermediário, 2 retornos em direção do intermediário para o segundo paralelo e finalmente um retorno para a lâmpada. Certo? Alguma dúvida aqui nesse paralelo e no intermediário? Deu para entender direitinho? Beleza. E agora vamos para algumas recomendações. Que a gente tem o seguinte. Eu vou apagar aqui, vou para o quadro aqui para rapidinho mostrar para vocês. Bom, muitas vezes a gente tem o seguinte. Então, muitas vezes a gente tem o seguinte. A gente tem lá uma residência, né? Com sala, uma cozinha, e um banheiro e um quarto. Vou fazer aqui o banheiro já no quarto, né? Melhor a suíte. Pronto, ficou aqui cozinha, quarto, banheirinho aqui e aqui o quarto, né? O banheirinho vou deixar menorzinho um pouquinho. Pronto. Pronto. Então a gente tem aí uma suíte, uma cozinha e deixa eu descer um pouquinho aqui para vocês verem melhor. E uma sala, certo? Aí você vai colocando os elementos, vai escolhendo aqui os pontos de luz. Cada um tem que ter um ponto de luz, pelo menos. Vai colocando as tomadas, entre tomadas baixas, tomadas médias, tomada alta. Essa média aqui ficou meio feia. Tomada média, tomada alta, tomada baixa. Enfim, você vai colocando os elementos que serão necessários, né, na sua instalação, na cozinha e tal. E agora vamos deixar localizado em algum local aqui o quadro. Eu vou botar o quadro aqui. Então, dele é que vão sair os condutores terminais, né? Os circuitos terminais, a fase, o neutro e o terra para onde for necessário. Aí muita gente diz, certo, professor, mas agora, como é o melhor caminho para os eletrodutos? Eu ligo logo do quadro numa tomada, no interruptor, não desenhei os interruptores, né? Mas teriam aqui interruptores.
Como é que eu faço? Eu ligo do quadro para um interruptor, do quadro para uma tomada. Isso daí tem alguma diferença? Tem algo que proíbe eu fazer uma situação como essa? Qual é que a norma diz? Na verdade, a norma não faz uma obrigatoriedade frente ao encaminhamento de eletrodutos. Daí fica meio que você que escolhe, né? Só que a gente tem que fazer, como projetista, tem que pensar no momento em que aquela edificação for colocada à prova, né? For instalada necessariamente, quando for feita a sua instalação. Então, eu tenho que pensar nisso daí, né? A gente tem que pensar já como vai ficar a minha instalação quando ela for executada, as dificuldades que a equipe vai encontrar, para, na hora do projeto, já pensar em alguma situação de facilitar um pouquinho a execução da obra e torná-la mais barata, né? Tanto em comprimento, em uso de material, quanto em dificuldade de execução, como o custo de execução também pode variar de acordo com alguma escolha que você faça. Então, qual é a recomendação que torna o projeto mais simples de ser aplicado? A gente sempre vai sair do quadro para alguns elementos de teto. Então, vou lá do quadro para os elementos de teto. É obrigado ir do quadro para todos os elementos de teto? Não. Pode ser que eu tenha algum momento que eu decida ligar elementos de teto entre si. Certo? Sem problemas. Depois de conectados os elementos de teto, aí sim eu vou vir para os elementos de parede. Certo? Então, conectei aqui, dessa lâmpada eu vou vir para esse interruptor, dessa daqui eu vou para esse interruptor, dessa daqui eu vou para esse, dessa daqui eu vou para esse, pela parede eu vou para esse, pela parede eu vou para esse. Então, alguns elementos de parede podem estar conectados entre si por eletrodutos, sem problema. Certo? Quais são as recomendações para evitar? Evitar que eu tenha muitas saídas. Uma para cá, uma para lá, uma para ali. Ficar parecendo aquele solzinho infantil lá do Teletubbies ou de qualquer outro desenho infantil, né? Olha a quantidade de saída dessa caixa de passagem superior. Aqui, poucos desses fios vão estar conectados na lâmpada em si. O resto está de passagem. Então vai ficar um engarrafamento de fio aqui no meio dessa caixa. Certo? Se você fizer muitas saídas. Então é melhor que tenha, no máximo, 5 saídas de um ponto de iluminação no teto. Certo? No máximo 5. Nesse nosso desenho, do jeito que estava, né, tinha só 2. Estava ótimo. Aqui não tinha nenhuma. Aqui não tinha essa, não tinha essa, não tinha essa. Não tinha essa. Pronto. Só tinha 2. Nesse daqui só tinha 2, tal. E outra recomendação que vai nos ajudar lá na segunda unidade. Quando eu tiver elementos que vão passar grandes correntes por ele, como o caso de uma tomada de chuveiro elétrico, eu não vou compartilhar esse eletroduto com outros condutores de iluminação, de tomadas de uso geral. O eletroduto que vai vir para essa carga vai ser exclusivo, então ela vai sair do quadro diretamente para ele. Isso daí vai nos ajudar, porque na hora que a gente estiver dimensionando o fio, se eu pegar e colocar um fio de um chuveiro junto com iluminação, tomadas, etc., etc., o calor produzido por ele vai influenciar nos outros e o calor produzido nos outros vai influenciar nele. E a norma prevê um fator de correção nessas situações que no final das contas a gente vai ter que colocar um fio mais grosso ainda para ele. Então, para evitar ter fios muito grossos nesses tipos de circuitos, a gente acaba colocando eletrodutos exclusivos para esses tipos de carga que demandam muita corrente, como são os casos
dos chuveiros elétricos, certo? Então, já prevendo a segunda unidade, então a gente já coloca um eletroduto próprio para os chuveiros, certo? Para as outras cargas nem precisa. Numa residência, mas para os chuveiros são necessários uma ligação direta do quadro até ele, não aproveitando aqui algum caminho que porventura exista. Então vamos ver as recomendações lá no quadro. Recomendações. Primeiro, concluída a alocação dos pontos, né, e identificados os circuitos terminais, ou seja, já desenhei os elementos na minha planta baixa, escolhi onde vai ficar o quadro, escolhi onde vai ficar pronto, o quadro. Onde é que eu vou escolher para ficar o quadro, professor? Tem algum lugar? Eu posso botar o quadro na casa de vocês. Onde é que é o quadro de distribuição da casa de vocês? Tem alguém com quadro no banheiro? Ou dentro de um quarto? Ou dentro enfim, em algum lugar fechado? Acredito que não. Certo? Escrevam aí no chat. Onde é que fica o quadro de distribuição da casa de vocês? Pode ter alguns. Aqui na minha casa, especificamente, fica na cozinha. A cozinha americana fica lá. Então, na sala eu tenho acesso. Então, geralmente os quadros, não sei onde é que fica na casa de vocês, coloquem lá que daqui a pouco eu vou ver, mas geralmente eu vou deixar, a gente vai projetá-los para eles ficarem em locais de livre acesso, certo? Para que em alguma necessidade, qualquer pessoa possa chegar lá e desligar, acionar, solicitar a chegada de alguém para fazer uma manutenção. Eu não vou colocar no quarto de ninguém. O camarada está lá dormindo, às vezes chega alguém para fazer uma manutenção, você vai lá e acorda o seu filho, sua filha, ou quem quer que seu irmão. A pessoa, vamos acordar aí que o cara vem fazer uma manutenção, vai trocar uma lâmpada ali. Então vamos acordar cedo aí, 7h30 ou tarde, enfim, para fazer isso daí. Então não coloque-se dentro de quartos, locais fechados. Geralmente a gente coloca em locais de livre acesso. Cozinhas, corredores, até salas, até o pessoal está evitando colocar em salas, porque geralmente a sala de estar, a sala de TV, sala de jantar, são ambientes que têm um certo apelo visual, e aí o pessoal tenta evitar colocar nesses ambientes. Agora um corredorzinho escondido, enfim, principalmente corredores, são locais que não tem, talvez, tanto apelo quanto visual, quanto uma sala de estar. Então, o pessoal coloca lá mesmo nos corredores, certo? Deixa eu ver aqui quem comentou onde fica o quadro da casa de vocês. Aqui, o de Fernanda fica na cozinha, o de Arthur fica na cozinha, o de Anne fica na sala. Então, não tem problema de ter na sala, mas não está sendo mais tão usado como era antes. Então, recomendações aqui. Depois de desenhar os elementos, o arquiteto geralmente vai mandar para você, se tiver nesse projeto, né? Se for um projeto que tiver interiores, deve mandar para você o projeto, e você já vai ter noção da localização de tomadas, né? Então, ele quer, na sala de TV, vai ficar um painel aqui e tal, então você vai colocar lá uma tomada média. O chuveiro do banheiro vai ficar nessa parede, você vai colocar lá uma tomada alta, micro-ondas, fogão, geladeira. Fogão você vai colocar lá a tomadinha baixa para colocar o acendedor, né? Geladeira, coloca uma tomadinha baixa, média, fica a seu critério para ligar a geladeira.
E os outros cômodos da residência, você vai lá e desenha esses elementos, né? E o último, o elemento a desenhar, que você vai escolher é o quadro. Então, vamos colocar um quadro, geralmente, ou corredores, ou cozinha, ou em alguma sala, algum local aberto. A partir do quadro, vamos iniciar o traçado dos eletrodutos. Então, a partir dele que a gente vai distribuir esses eletrodutos, que por sua vez vão receber os fios, né, que vão alimentar a sua casa. Então, procurando o caminho mais curto e evitando sempre que possível o cruzamento de tubulações. Se tiver um cruzamento, está mostrando que o caminho vamos dizer assim, ineficiente, né? Se ficar vários xizinhos, né? Cruzamento é isso daqui, ó. Cruzamento é, por exemplo, eu querer passar daqui, passando para cá e mandar para essa tomada aqui. Aí houve o que lá no teto? Um cruzamento, né? Então já mostrou aqui que esse cruzamentozinho que ocorreu aqui é desnecessário. Não precisava disso. De fazer esse cruzamento aqui desses condutores, desses eletrodutos, né? Ficar um sobreposto ao outro. Então, se for necessário em algum momento, efetivamente, aí você pode fazer, mas não evitar, sempre que possível, esse tipo de situação, certo? Da mesma forma, outro erro muito comum, quando a gente está começando a projetar, é fazer caminhos fechados. Você vê aqui, ó, todo eletroduto chega por um único caminho. Não tem um caminho fechado. Toda conexão de qualquer elemento até o quadro é de um caminho só. Então, os fios que vão chegar nesse interruptor vão aqui passar por esse elemento, tal, vão passar por esses que vão chegar no quadro. Então, se chegar uma fase nessa tomada, vai sair aqui, vai passar por aqui, subir, passar, chegou no quadro. Não tem dois caminhos diferentes. E aí, muitas vezes, o pessoal vai e faz isso daqui, ó. Tá vendo? Eu formei um caminho fechado. Saí do quadro, vim para a cozinha, da cozinha vim para o banheiro, do banheiro eu voltei para o quadro. Então, isso aqui é um caminho fechado. Eu posso matar qualquer um desses lados aqui. E não vai fazer falta, em termos de encaminhamento de condutores. Certo? Então, se fez essa ligação, desfaça essa. Essa é totalmente desnecessária. E continue seu projeto. Certo? Mas evite caminhos fechados. Não tem porquê. Em algum momento, eu, por exemplo, ligar esse quadro a esse daqui. Esse ponto de iluminação no teto a esse daqui. Porque aí eu formei um caminho fechado. Dá para ver aqui o caminho fechado. Formei um caminhozinho fechado, desnecessário. Se for para fazer isso daqui, eu prefiro apagar esse daqui logo. Que ele é desnecessário. Já chegou em todo mundo. Certo? Eu não faria isso, eu escolheria essa opção de manter esse daqui, porque olha os fios, fase neutra e terra, que estão chegando nesses dois elementos. Olha o comprimento que ele vai ter que ter. Ele vai sair do quadro, que está na sala já, né? Vai lá para a cozinha, depois esses condutores vão lá para a suíte, para o banheiro, depois do banheiro vão para o quarto, depois do quarto que vão para a cozinha, para a sala de novo, e da sala ele desce para lá. Então acaba que o comprimento dos fios aqui vai ser enorme, totalmente desnecessário. Então é melhor sair do quadro direto aqui para o elemento de teto, e o elemento de teto já vai para o elemento das paredes, mandar esses fios que estão saindo do quadro. Então eu preferiria 1000 vezes essa solução. Certo? Mas é como eu disse para vocês, não tem uma solução única o projeto. Se eu passar aqui um projeto do mesmo local para vocês, provavelmente eu vou encontrar pequenas diferenças em todos. Muito dificilmente vai sair 100% igual, no caso, 2 ou mais projetos 100% iguais. Sempre vai ter uma diferençazinha mínima ou outra, certo? Então, sempre que possível, evitar os cruzamentos, procura-se interligar inicialmente os pontos no teto, os pontos de luz, tubulações imbuídas no teto, percorrendo todos os recintos. Então, eu vou sair do quadro para o teto, daquelas mais próximas, e do teto entre cômodos, né? Pode ser feita também a ligação. Interligar interruptores e tomadas aos pontos de luz,
de cada recinto. Então, depois de todos os pontos de luz estarem ligados, eu vou descer para as paredes, para interruptores e tomadas. Então, vou lá no projeto, defino como é que vai ser a ligação nas paredes. Se for possível, coloca logo 2 elementos de paredes conectados um com o outro. Evitar que as caixas de teto, né, que são essas octogonais ou quadradas, né, octogonais ou quadradas embutidas no teto, estejam interligadas a mais de 6 eletrodutos. Eu até botei 6 aqui, mas eu prefiro até 5, certo? 5 como limite, senão vai ficar já um emaranhado de fio naquela caixinha. É uma caixinha pequena, a caixinha octogonal. É uma caixa octogonal. Ela tem essa daqui, ó. É pequenininha. Deixa eu ver se tem as dimensões aqui. R$7. 4x4, isso daí geralmente é em polegadas, né? 4, então vai ter aproximadamente uns 10 centímetros por 10. Então, aqui 10,6 por 10,6, né? Uma polegada aproximadamente 2,5, 2,6, né? Então, 4 por 4 polegadas, e vai ter esses, como o nome já indica, né, 8 lados, cada lado com um encaixe para um eletroduto de seção diferente, um mais grossinho, outro mais fino. Não é porque tem 8 lados que eu vou colocar os 8 de eletroduto, não, porque aqui no meio vai ficar uma bagunça mesmo. São só 10 centímetros que eu tenho aqui, 10 por 10, né? Ela é pequenininho o espaço interno. Então, 10 centímetros é algo assim. Tem aqui uma régua aqui, ó, 10 centímetros. Pronto, esse aqui é o tamanho dela, daqui para cá. Não é tão grande, entendeu? 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui. Pronto. Não é uma coisa tão grande assim, né? Se fosse quadrada, seria isso daqui. Não é uma coisa tão grande. Então, não cabe tanto eletroduto dentro dessas caixinhas, não, pessoal. Tem que ter cuidado. Por isso que eu prefiro no máximo 5. Dessas 8 aqui, usar 5. Certo? E pode vir por baixo também. Tem umas entradazinhas aqui, ou por cima, no caso, né? Essa caixinha vai ficar... Ela está aqui virada para cima. No caso, no teto, ela vai ficar com a parte aberta para baixo, né? Certo? Então, são essas caixinhas aqui, octogonais. Sim, para evitar que as caixas octogonais embutidas no teto estejam interligadas a mais de 6 eletrodutos, evitar que caixas retangulares embutidas nas paredes se conectem com mais de 4 eletrodutos. As retangulares são as famosas caixas 4x2, caixa 4x2, seja aqui, ó, R$2 nela. Então, se você observar, essas caixinhas 4x2 tem um monte de buraquinho, tem 3 de um lado, 3 do outro, 2 em cima, 2 embaixo. Então, tem 8, 10, né? 10 buraquinhos só nas laterais, ainda tem 3 no fundo. Então, tem 13, mas você não vai botar 10 ou 13 eletrodutos aqui, porque ela é menor ainda do que a outra, né? É 4 por 2 polegadas, então é 10 por 5 aproximadamente. Então é apertadinha essa caixinha aqui. E você vai colocar geralmente um pelo lateral, outro pela outra, um por cima e um por baixo. Não tem como colocar mais de 4. Certo? No máximo 4 eletrodutos nessas tomadinhas, nessas caixinhas de parede. No máximo 4. Limitar o número de circuitos por eletroduto. Então, ó, outra dica. Quando estiver saindo do quadro de distribuição, deixa eu voltar lá para o quadro, para o meu. Então, quando eu estiver saindo lá do quadro, quando eu estiver saindo aqui do quadro, se eu tiver uma saída só, todos os circuitos vão passar por essa saída. Você não, só quis nesse cômodo aqui só ter uma única saída
e depois todos os elementos de teto se comunicarem entre si. Qual o problema que pode ocorrer? Por essa saída vão sair circuito de iluminação, circuito de tomada de uso específico, enfim, vai sair circuito da cozinha, vai sair tudo pelo mesmo eletroduto. Então, é bom aqui dar uma diversificada, sair com o eletroduto para a sala, sair para um para a cozinha, sair para um direto para o chuveiro, sair com outro para o outro banheiro, já para não acumular aqui. Aqui, por exemplo, vai ter um circuito de tomada e um circuito de iluminação, já que eles não podem se misturar aqui entre si. Então, aqui vai ter já 2 circuitos, né? Aqui o do chuveiro é só o do chuveiro, da cozinha vai ter iluminação da cozinha, tomada de cozinha, e aí sucessivamente, para os outros cômodos, certo? Pode ser que em algum a gente tenha um número maior de condutores, a gente não deve ultrapassar os 5, 5 já é um exagero grande já, certo? Uma residência de menor porte já dá para reduzir isso ainda mais. Mas no máximo 5 circuitos diferentes, né? Lembrando que a gente vai dividir os circuitos, se for iluminação tomada, pelo menos um para cada. Se forem as tomadas de grandes correntes, um outro circuito, acima de 10 amperes, obrigatoriamente um novo circuito, ou se for as tomadas de cozinha e áreas similares, mais um circuito. Utilizar tubulações imbuídas no piso para tomadas baixas e médias, tranquilamente, pode usar a tubulação pelo piso, não tem problema. Logicamente, a gente não vai colocar nada pelo piso que tenha tomada alta, né? Se tiver algum elemento, está bem mais perto do teto do que do piso, né? Então, não tem lógica pelo piso eu colocar uma tomada alta. Deve-se indicar os respectivos diâmetros das tubulações. Então, está na norma isso daqui. Geralmente, o que se faz? Você vai ter uma instalação, a maioria dos seus eletrodutos, hoje o pessoal está comprando de 3/4 de polegada, certo? Vai ter um ou outro de 1 polegada. Então, coloca, bota lá, o que não tiver identificação tem 3/4. Pronto. E vai passando. E aí, quando tiver algum de 1 polegada, um eletroduto mais grosso, aí você informa, esse aqui tem 1 polegada. Aí coloca lá alguma simbologia com a dimensão dessa exceção, certo? Aqui a gente tem alguns interruptores diferentes, né? Tem o sensor de presença. Vou falar rapidamente, o sensor, pessoal, é a mesma lógica de um interruptor normal, certo? Deixa eu falar aqui antes de finalizar sobre o sensor, e depois eu falo aqui desses exemplos e exercícios, né, para vocês. Acho que já iniciaram a fazer, né? Eu acabei não colocando a tarefinha lá, mas já iniciaram, então a gente vai falando. Então, sobre sensor de presença, aquela fotocélula, né, sensor de luminosidade, sobre qualquer tipo de sensor, vamos falar aqui no quadro rapidamente. Ó, sobre sensores, a gente, na verdade, não tem uma simbologia, não tem previsão de simbologia sobre sensor. Então, aqui, sensores, né? Generalizando aqui os tipos de sensores. Sensores que vão acionar lâmpadas, esse aqui é o objetivo, certo? Então, não existe uma simbologia, dependendo do software que você use, talvez já o pessoal lá do software tenha criado, mas é como eu disse, se você quiser criar, crie, não tem problema não, desde que tenha uma legenda especificando que aquilo é um sensor de presença, ou é um sensor de luminosidade, ou enfim, que tipo de sensor você está usando ali para essa luz acender. Mas os sensores, como o nome já indica, né, eles são sensíveis a alguma variação ambiental. Se você tiver um sensor de presença, ele vai variar, vai ser acionado quando alguém se movimentar ali dentro. Se você tiver um sensor, uma fotocélula, um sensor de luminosidade, quando a luz apagar do ambiente, a luz natural, ele vai ser sensibilizado quando ficar escuro. Se for um sensor de temperatura, quando houver uma variação, um termostato no ar-condicionado,
ele vai ser acionado quando aquela temperatura for alcançada, certo? Então, o sensor variou alguma característica ambiental, ele vai e é acionado, certo? E aí o sensor, pessoal, ele tem quase a mesma função. Eu tenho lá uma lâmpada, certo? Aí lembra quando eu tinha lá que vinha neutro e fase, né? Neutro e fase. Então, quando eu tinha uma lâmpada e um interruptor, o neutro ia para a lâmpada, como sempre, a fase vinha aqui para o interruptor e o retorno vinha para a lâmpada aqui. Então, era essa a ligação. Quem aciona esse interruptor? Ele é movido aqui. Ele é movido aqui, ó, a o seu dedo, que por sua vez é movido por arroz, feijão, batata frita e bife, certo? A sua energia do seu corpo está sendo gasta para ligar e desligar esse interruptor. Se eu estou substituindo o interruptor por um sensor, certo? Que aí você pode usar a simbologia que você quiser. Aqui eu vou usar aqui vou colocar mais ou menos aqui os botõezinhos que tem no sensor, certo? Vai ser uma bolinha com um Szinho e ele tem 3 conexões, certo? Vou botar aqui 3 bichinhos aqui. Internamente do sensor, ele tem um interruptor. O sensor é um interruptor, basicamente. Só que quem aciona ele não é mais o seu dedo, que é movido a arroz, feijão e bife, né? Quem vai acionar esse interruptor aqui, quem vai fazer com que ele funcione, quem vai dar energia a ele é o próprio circuito elétrico da sua casa. Então tem que ter uma diferença de potencial no seu sensor, certo? Então quem vai mandar energia para ele, então se tem que ter uma diferença de potencial, não adianta chegar só a fase. Tem que chegar o neutro também. Pronto. Então o sensor vai ter uma entrada para a fase, vai ter uma entrada para o neutro e vai ter uma terceira entrada para a saída dele, que é o retorno. Então, internamente, a ele, a fase e o neutro, além de estarem funcionando, né, tem uma saídazinha da fase que vai entrar em contato com o retorno quando houver a sensibilização desse retorno. Ou seja, se for desse sensor, se for um sensor de luminosidade, quando ficar escuro, a fase vai ser conectada com o retorno aqui, vai acender a luz. Se for um sensor de presença, quando tiver um movimento ali dentro, a fase vai ser conectada com o retorno, vai acender a luz. Certo? Então, a diferença do sensor para um interruptor tradicional é que nele, além de chegar a fase e sair retorno, chega o neutro também, para alimentar o funcionamento dele. Certo? É a única diferença, pessoal. Que nele vai chegar o neutro também. Então, se você tiver lá na parte externa da sua casa alguma iluminação no jardim ou numa garagem, onde quer que seja, externa, e quiser controlar por um sensor de luminosidade, logicamente que nesse caso, aí eu sempre faço isso em sala lá. Se eu pegar e colocar o sensor embaixo da lâmpada, será que vai acontecer, né? Se o sensor ficar embaixo da lâmpada, quando escurecer, quando tiver o sol do dia, né, a iluminação natural, ele vai estar sendo atingido pelo sol em algum momento. Quando o sol for se pôr e o ambiente começar a ficar escuro, o ambiente vai se pondo, vai ficando escuro, escuro, escuro. Quando ficar 100% escuro, ele vai, liga fase com retorno, faz a conexão, fase e retorno, como se aquele interruptor fosse acionado. Aí ficou escuro. Ele faz fase e retorno, manda ligar a lâmpada. A lâmpada acende, fica claro de novo. Ele, apaga. Aí desliga, né? É como se o interruptor fosse desligado na hora que ele manda apagar.
percebeu que o ambiente está claro, aí depois, na hora que ele apaga, fica escuro. Aí ele liga de novo, aí fica piscando. A gente faz um teste lá no laboratório de colocar o sensor embaixo da lâmpada. Aí toda vez ele fica acendendo e apagando, fica piscando a lâmpada. Logicamente que o sensor tem que estar num local que a luz da lâmpada não vá acioná-lo, certo? Ele vai ter que ser sensibilizado única e exclusivamente pela luz do sol. Ele vai ficar na parte mais alta da edificação, sensibilizado somente pela luz do sol. E aí, quando o sol nascer novamente, ele vai ser acionado e manda apagar as luzes. Quando o sol se pôr, ali de 6 horas, ele vai ir acionado de novo, mandando ligar a luz. E assim vai, certo? Então, a localização desses elementos, desses sensores é importante. Então, a gente vai ter essa configuração. Quando tivermos lá no projeto, né, tem um quadro, ponto de iluminação. E aqui você tinha antes uma lâmpada, né, um interruptor tradicional. Agora eu não vou ter mais um interruptor tradicional, eu vou ter um sensor. Aí você bota lá, tem uma paredinha aqui, não sei o que, tem um sensorzinho, uma bolinha com S. Isso aqui é um sensor. Aí fiz aqui a ligação. Vai sair fase neutro. Neutro chegou na lâmpada. Fase vem para o interruptor, né, para o sensor, mas só que tem que chegar o neutro também. Pronto. E do sensor para a lâmpada vem um retorno. Pronto, é essa a ligação. Certo? A única diferença é que vai chegar o neutro também. Se você pegar aquele projetinho que a gente fez com um interruptor simples, o neutro não vinha, porque não precisava. Porque não tinha que ter uma diferença de potencial no interruptor. Certo? É só uma chave de abrir e fechar. Já no sensor, não. Tem que ter uma diferença de potencial. Ele vai gastar energia. Certo? Ele é um equipamento elétrico, o sensor. Então, ele vai consumir energia. O interruptor, a energia que é consumida é pelo seu dedo ali, né? É o que está acionando e ligando e desligando o interruptor. Então, para ter um elemento que liga e desliga o interruptor, tem que ter uma energia sendo gasta ali, né? Que é do seu dedinho lá. Aqui no sensor, quem vai ligar e desligar é a própria energia da rede. Então, você colocou o sensor lá, vai estar tendo um pequeno consumo, alguns quilowatts-hora, talvez não chegue nem 1 kWh por mês, já que é um equipamento com um baixo consumo, mas vai ter um consumozinho pelo sensor, já que vai ficar a fase neutra dele ligado constantemente. Certo? Então é isso. Bem, pessoal, eu quero que vocês façam essas tarefinhas, certo? Espero que tenham iniciado já, para exercitar e tirar dúvidas com o Gabriel, se precisar, tirar dúvida comigo, se precisar. Aqui são uns exemplos, né, de elementos, tal, mas flexível, na prática, na instalação elétrica, né, na obra, vocês vão colocar o conduíte, o eletroduto flexível, que geralmente é aquele amarelinho, né? Eu vou colocar ele em paredes, por cima do gesso. Quando tiver piso, coloca o eletroduto rígido, certo? E quando for aparente, né, aquele condutor aparente, aí coloca o metálico logo. Coloca o metálico, pode ser o rígido também, mas geralmente quando é aparente tem um eletroduto metálico já que você deixa ali aparente. Aqui tem elementos de teto, saindo do teto aqui pelo piso, alimentando pelo piso. Logicamente pelo piso, né, como vai ter revestimento por cima, contrapiso, vai ter algumas camadas, nunca colocar aqui um eletroduto flexível no piso, né, porque ele vai ser pressionado em algum momento, e aí pode dar uma esmagadinha aqui nele, dar uma prensadinha aqui nele, e acaba prendendo os fios que estão ali passando, até, se for passar depois o fio, né, pode até impedir a passagem dos fios. Então, coloca-se logo um eletroduto rígido para não haver essa compressão do eletroduto.
Aqui as caixinhas 4x4, octogonais, aquelas que eu mostrei para vocês, né? Então aqui, como é que foi essa ligação? Cadê o quadro aqui? Não tem quadro ainda, não apareceu o quadro. Tá aqui, ó, tá vindo de um outro cômodo, o eletroduto. O eletroduto chega nesses dois cômodos aqui, por outro que vem dessa região. Então tá vindo daqui o eletroduto, tem um eletroduto aqui em outro cômodo. Tá vindo para cá, né? Chegou nesse ponto do teto. Do teto aqui, fiz uma ligação para esse outro cômodo vizinho. Aí depois dos pontos do teto conectados, vou descer para os elementos de parede. Então desse daqui, vim para... Aqui eu não sei se é uma tomada ou interruptor, não está claro, mas vim para esse daqui. Desse daqui, vim para esses dois. Um embaixo do outro, pode ser um interruptor aqui uma tomada baixa. E aqui veio pelo piso, decidiu vir pelo piso aqui, ó, essa tomada baixa para essa outra parede frontal, mas também poderia ter vindo aqui pelo teto, ó, descia por aqui, foi uma escolha, projeto, né? Se forem eletrodutos rígidos, aí é necessário usar curvas, né? Essas curvas de 90 graus, conexões, né, que são as luvas entre dois eletrodutos, em alguns momentos. Se for flexível, essa partezinha de curva não é necessário, porque ele mesmo dá a curva, né? Então, aqui tem um quadro externo, aqui tem um quadro interno. Geralmente, do externo para o interno, quando está no muro da casa, né? O medidor está lá fora para o pessoal da Equatorial chegar e fazer a medição na casa. Não tem teto, né? Do externo para o interno. Então, coloca-se o eletroduto pelo piso. Essa conexão é feita pelo piso, certo? Do externo para o interno. E aí, chegou no interno aqui, ilumina, passa os eletrodutos para o teto, do teto para os elementos de parede. Então, aqui veio pelo piso, a simbologia foi diferenciada, veio pelo piso, do medidor para esse quadro, do quadro para o teto, para a tomada no teto. Veio o eletroduto aqui, dele veio as descidas, né? Tem 5 conexões nessa caixinha de passagem, uma para o quadro, outra para tomadas e outros para... Essa simbologiazinha de S, né? Vocês vão encontrar em alguns livros, esse Szinho aqui, de switch, que é um interruptor. Essa de tomadas é muito difícil encontrar. Isso daqui foi de um manual de um fabricante de condutor, Prysmian, aqui, ó, de um fabricante de fios, certo? Eu encontrei na internet esse manualzinho há um tempo atrás. Como é que eu apago aqui? Caneta borracha. Pronto. Mas aí tá bem diferente é importante até vocês verem essas simbologias, porque dependendo da fonte que vocês tiverem, esse aqui foi um manual de condutores, né? Um fabricante de condutores, eletrodutos e tal. E aí o pessoal tinha no manualzinho, no catálogo, esses exemplos aqui. Com essas simbologias, linhas diferentes para simbolizar quando o eletroduto está pelo piso, está pela parede, está pelo teto. Então, só para vocês já irem vendo como é variável essa escolha aí E aqui só a representação, né? Que é uma visão superior, mas em perspectiva seria nesse formato. O medidor está numa das paredes lá do muro externo, e aí vem pelo piso, e depois sobe aqui na parede, onde vai ficar o quadro de distribuição. Depois ele sobe para o teto, e do teto ele vai descer para os elementos de parede. Então aqui a representação. E aqui tem 2 elementos de parede conectados entre si, né? Que é esse daqui, essas 2 tomadas baixas. Continuação, né? Esse aqui é o desenho na vista superior, que é o que a gente faz, e aqui em perspectiva. E aqui a gente tem softwares, né, hoje que já fazem isso para você, como é o caso, o pessoal que trabalha com BIM, com Revit e outros softwares, eles já fazem essa visão em perspectiva. Mas, assim, fazendo aquele sendo redundante, né, como o pessoal gosta de falar, é um plus a mais, né? É um plus a mais,
essa redundância aí, é algo legal aparecer, mas não é obrigatório. Nenhuma distribuidora, nada obriga a visão e perspectiva. Como eu disse aí, é só algo a mais. É só algo a mais que você coloca, fica legal no projeto. Talvez em algum momento tenha alguma duvidazinha, e aí o executor vai e olha para o. Mas é muito difícil, só se for alguma coisa muito específica, algum eletroduto, algum condutor que for muito apertadinho aqui, não deu para ver direito, o camarada pode olhar lá na perspectiva e ter uma noção. Mas geralmente aqui é mais de forma didática, em livros que a gente encontra isso daqui, porque na execução, na obra, o pessoal só olha para esse projeto e já sabe o que tem que fazer. Pelo menos eles têm que ter essa capacitação, né? Quem está na obra, o eletricista, o engenheiro que estiver acompanhando a obra, tem que olhar para esse projeto aqui e já saber o que tem que fazer, olhar legendas, entender, e já saber para onde vai passar o eletroduto, se é pela parede, se é pelo piso, de qual para qual elemento ele está conectado, e tem que entender, se eu tenho um elemento de parede como um quadro, ligando aqui para um elemento de teto como um ponto de iluminação no teto, o eletroduto vai ter que subir a parede, né, para fazer a voltinha aqui, ó, sobe a parede para chegar aqui, eu não vou colocar ele pendurado aqui, aparente o eletroduto numa linha reta entre essa parede e o teto, não, né, então, logicamente, isso daí já é esperado, o técnico, o engenheiro, ou quem quer que seja, que estiver acompanhando e executando a obra, vai ter que ter esse conhecimento de projeto, para que só com a visão superior aqui ele consiga, com a planta baixa, ele consiga interpretar o que o projetista quis dizer e executar aquilo. Mas aí é legal também ter, né? É o plus a mais, famosíssimo. Então vamos lá. Sim, as tarefinhas que eu tinha dito são essas daqui. Alguém fez, alguém tentou, veio com alguma dúvida para a gente tirar. Aqui tem as dimensões, né? São aquelas pontinhas básicas de área e perímetro para determinar o número de tomadas, iluminação. E se quiser colocar tomadas de uso específico, podem colocar também aqui, né? Que não são previstas nesses cálculos de tomada de uso geral. E aí quiser colocar uma tomada aqui para um chuveiro, aí é uma tomada já a mais. Se quiser colocar uma tomada para a cozinha aqui, para uma coifa, para alguma coisa, para outra, já são tomadas a mais. Eu considero tomada de geladeira uma tomada a mais. Geralmente eu não contabilizo entre as tomadas de uso geral, porque, como o nome indica, né, ela não é para uso geral. Ninguém vai ficar desligando a geladeira para ligar um liquidificador naquela tomada. Então, a tomada de geladeira é a tomada de geladeira, né? É um uso específico. Ar-condicionado também, uso específico, entre outros, né? Então, era mais para desenhar aqui. Aqui já tem meio que a resposta, né? Já tem meio aqui que os elementos que vão passar. E a divisão de circuitos. Então, aqui só para ver a divisão de circuitos, que são aquelas 4 regrinhas. Circuito de iluminação, separado das circuitos de tomadas, que vai estar separado de circuito de equipamentos com mais de 10 amperes, que vai estar separado dos circuitos de tomadas de cozinha e áreas similares. Então, são essas 4 regrinhas só. Se quiser dividir no número maior de circuitos, pode, sem problema. Então, aqui, só para a gente entender, eles têm aqui 7 circuitos diferentes, certo? Circuito 1, para iluminação de toda a casa, foi feito com o circuito 1, a iluminação. Circuito 2, foram as tomadas de sala e quarto e banheiro. Então, foi meio que as tomadas de uso geral da casa. Ó, essas 2, 3 aqui da sala, 3 do quarto, e aquela tomadinha de uso geral do banheiro, que fica acima do lavabo, da pia. Circuito 3 foram as tomadas da cozinha, de uso geral, deu só 2, então tem que ser 2 de 600, né? Que as 3 primeiras são de 600, da quarta em diante de 100. Aí, circuito 4, 5 e 6 foram circuitos específicos. Aliás, 4, 5, 6 e 7 foram circuitos de tomada de uso específico. Então, aqui colocou uma
para algum equipamento de 600, tomada média, pode ser o que aqui? Pode ser um micro-ondas. 1.500 pode ser uma cozinha, 1.500. Não sei o que pode ser aqui. Alguma coisa, uma torneira aquecida. Ou pode ser 3.000, uma torneira aquecida, geralmente é uma potência maior. 1.500 pode ser o quê? Ou um forno elétrico, não sei, enfim. Tem que ver qual foi esses equipamentos. E aqui, logicamente, no banheiro, com 5.400, aqui é um chuveiro, né? E mais alta tomada, aqui é um chuveiro. E aí decidiu-se aqui a passagem dos eletrodutos, do medidor externo para o interno, um eletroduto pelo piso. Internamente, ele ligou quem aqui? Ele mandou um eletroduto para a cozinha, do quadro para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do quadro para essas tomadas de uso específico, do quadro para essas duas tomadas aqui, para essa tomada do circuito 2, essa tomada do circuito 3, para essa do circuito 3 pela parede e essa do circuito 5. Então, eu não faria isso. Ele acabou dividindo esse eletroduto com circuitos da cozinha, do circuito 3, e com o circuito do chuveiro. Geralmente eu colocaria o circuito do chuveiro isolado, sem ninguém, só o condutor do chuveiro indo para lá. E o do 3, eu preferiria mandar o do 3 para o teto aqui e depois descer para as paredes. Aqui veio para o 1, para esse hallzinho aqui, né, esse corredorzinho, e mandou para o quarto, mandou aqui para a sala também, do corredorzinho para a sala. Da sala ligou esse é o segundo ponto de iluminação da sala. E depois desceu para os elementos de parede. Aqui veio para o elemento de parede, aqui ligou da parede mesmo. Do quarto, ele fez essa ligação, ligou aqui, pá. Pronto, então os eletrodutos estão aí. Se for para passar os fios aqui, ó, é tranquilo. Vou lá, vamos passar fio agora. Cadê fio? Tá aqui. Vamos passar os fios. Tomada não tem segredo, pessoal. Tomada, fase, neutro e terra. Acabou-se. Onde tiver circuito 2, circuito 3, circuito 5, do quadro até o equipamento, fase, neutro e terra. Então, nesse eletroduto aqui, ó, que está vindo para esses 3 circuitos, vão ter 3 circuitos aqui. O 4, o 6 e o 7. Fase, neutro e terra. Aí você bota aqui do 4, bota um tracinho, bota 4. Ficou meio comprido. Aí tem que caber aqui dos dois, né? Geralmente, quando o eletroduto é meio curtinho, para caber todos os condutores, ou vai ficar meio bagunçado, desorganizado, o que a gente faz? A gente vem aqui, passa a borracha. Paga. E faz o quê? Aí vem aqui, a conta de novo. Aí eu coloco aqui, ó, uma linhazinha de chamada, a letrinha, uma letra. Ixi, faz de conta que é um A. E uma bolinha assim. Pronto. Aí eu venho aqui fora e digo, ó, esse aqui é o A. O que tem no A? Você vem num lugar que tem espaço, né? Bota fase, neutro, terra, do circuito 4, com a legenda aqui, né? Aí fase, neutro, terra, do circuito 6, fase, neutro, terra, do circuito 7. Pronto. Aí aqui o camarada já diz, opa, o A vai ter lá em algum lugar o desenho que é A, né? Então já veio dizendo aqui, opa, tem esses condutores, beleza. Aí aqui vai colocando os outros, né? Sempre que tiver um eletroduto entre 2 elementos, tem que ter o que tem lá.
certo? Então, aqui, por exemplo, nesse eletroduto vinham os 4. Vinham os 3 circuitos. 4, 6 e 7. Nesse daqui, ó, não já chegou os condutores de 4, então só vai vir 6 e 7. Aí aqui já ficou o 6, nesse aqui só vai vir o 7. Certo? Fazendo terra do 7. Então, aqui foi resolvido já. Agora vamos vir para esse daqui. Aí, o que eu vou olhar aqui? Eu gosto de resolver por partes. Vamos primeiro alimentar as tomadas de uso geral. O circuito 2. Aqui eu já venho, coloco aqui um B. Desculpa. Coloco aqui um B. Aí eu vou lá. No B, o que tem aqui no B? No B vai ter, é horrível escrever no Notepad. No B vai ter fase neutra e terra do circuito 2. Pronto, no B tem fase neutra e terra do circuito 2. Então, nesse quadro, aqui, nesse ponto de iluminação no teto, já está chegando fase neutra e terra. Aqui vou mandar fase neutra e terra também. Então, aqui vou mandar que acabe, né? Que é bem comprido esse daqui, fase neutra e terra do 2. Pronto. Aí vem para cá, fase neutra e terra do 2. Horrível. Vem para cá também para cima, ó, fase neutra e terra do 2. Fase neutro e terra do 2. Vou passar um número aqui, depois eu boto esse tracinho. Aí vem para cá. E finalmente vem para cá. Pronto. Resolvi as tomadas aqui do quarto. E uma da sala, né? Agora eu vou sair daqui do B e vou vir para a sala. Aí eu mando aqui, fase neutra e terra do 2. Aí ele está vindo para onde aqui? Para esse eletroduto não tem 2, só tem para esse aqui, só vai chegar aqui, né? Então vai ter que sair daqui e subir. Aí geralmente quando está na vertical, eu acho meio estranho. Tem gente que não liga, acaba colocando assim, ó, fase. Eita, deu aquele bug, deixa eu apagar aqui. Tem gente que não liga e faz deitadinho mesmo, assim, na vertical, meio fase, neutro e terra. Aí também não tem problema não, para mim tanto faz. Se bota assim deitadinho, ou, como até alguns softwares já fazem, né, que é fazer uma linha de chamada. Faz uma linhazinha de chamada, apaga, 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 pronto. Faz lá uma linhazinha de chamada, coloca aqui um pontinho, aí vem para cá e faz uma retinha para ele ficar em pezinho, aí coloca aqui, ó, fase, neutro e terra. Ficou terra meio feio ali com aquele bug do circuito 2. Pronto. E aqui do mesmo jeito. Faz a linha de chamada, fase, neutro e terra do 2. Pronto. Aqui de novo, faz no terra 2, faz no terra, sai botando onde tiver até chegar no elemento que é o circuito 2. Certo? Aí depois de botar as tomadas, pronto, sair para as mesmas tomadas. Para aqui a do chuveiro, que está faltando, essa daqui pequenininha que está faltando. Você tem que acompanhar todo o caminho, saindo do quadro, passando os eletrodutos até chegar na tomada que você deseja. Certo? Para iluminação, vamos ver a iluminação do quarto, que é uma tomada. Vamos ver a iluminação da sala, né? Vamos ver a iluminação da sala. Para chegar aqui, o circuito 1, nessa daqui, que horas são? Ixi, já 1 hora. Desculpa, pessoal, aí. Eu vou ter que passar no B, né? Vai ter que passar no B aqui. Fase neutra do circuito 1. Deu bug. Faz de conta que não deu.
E aqui vai passar a fase neutro do 1. Certo? Neutro tem que chegar nas duas lâmpadas. Chegou na primeira, tem que chegar na segunda. Eu vou botar o neutro aqui. Enfim, faz quando está retinho aqui. Neutro do 1. Por enquanto, só ele. Neutro ok, resolvido. Vou mandar agora a fase. Opa, você viu aqui, ó, o interruptor como é aqui, ó. É um interruptor paralelo. Eu vou botar a fase para esse lado direito, porque eu quero, o projeto é meu, mas se você quiser também, você pode botar para o lado esquerdo, não tem problema não. Então, chegou a fase aqui, vou botar no do central, as duas extremidades vão sair com 2 retornos. Um retornozinho para cá, outro para cá, saíram daqui, vão para onde? Para o segundo paralelo, 2 retornos, 1, 2. E finalmente aqui, depois de chegar esses 2 aqui, vão ligar as extremidades, vai sair do central mais um retorno, que vai para a lâmpada. Pronto. Chegou o retorno na primeira lâmpada, falta chegar na segunda. Pronto. Chegou agora. Acabou a iluminação desse daqui. A iluminação desse daqui já está chegando fase neutro aqui em B, né, do circuito 1. Neutro já chegou nessa lâmpada. A fase vem para cá, que é um interruptor simples. O neutro vai voltar para ela. Pronto. O retorno, perdão. O retorno vai voltar aqui para saída do interruptor, vai em direção à lâmpada. E vai fazendo em todas as outras isso daí, certo? Não é um trabalho difícil, pessoal. É só prestar atenção e ver se não esquece alguma coisa. O que mais acontece é o pessoal pegar e vou colocar o circuito 1 chegando aqui sem ter passado por aqui. Passou por telepatia aqui desse elemento para esse outro sem ter passado nesse circuito B. Esquecimento, acontece, entendeu? Mas difícil não é, certo? É só exercitar um pouquinho aí para não errar. Aqui tem outro cômodo para vocês testarem e tal, e tem aquela tarefinha que eu acabei esquecendo de colocar lá no projeto, mas lá no sistema, mas eu vou colocar para vocês entregarem até o final da semana. Então, fiquem estudando para a prova, fazendo as coisas, façam isso daqui, se tiver alguma dúvida, e eu vou deixar até sexta, para depois vocês fazer um upload lá no sisteminha, certo? No AVA, essa tarefinha aqui. Mas é bem tranquila também, só que tem um número maior de cômodos, tem aqui a sala, que tem 2 acessos, ó, pode entrar aqui pela entrada principal, ou que tiver pela copa tem 2 acessos, cozinha tem 3 acessos, ó, externo, mas aqui já está pertinho, pela área de serviço, então só tem 2 mesmo, principais, né? Da copa aqui para cá. Pronto. Então aqui eu colocaria só 2 triways, um na sala, aliás, podia ser até 3, né? Um na sala, um na copa, na cozinha. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Deu para entender direitinho o assunto? Então é isso. Para a prova, estudem. Deixa eu ver se estão me vendo aqui. Então, não. Então, para a prova, estudem a parte aquela parte introdutória, né? De erros, principais defeitos, essas coisas. Aquela parte inicial da importância do projeto, a previsão de carga, de iluminação, de tomadas, a parte... Se eu coloquei já as aulas... Tá faltando qual? Acho que é só sexta, né? A de sexta e a de hoje, no caso, né? Vou colocar agora. Acho que até terça tá ok, né? Terça da semana passada. Então, vou colocar hoje a aula da sexta e a de hoje. As que estão faltando, vou verificar as que estão faltando. Então, essa parte que a gente veio vendo inicial, divisão de circuitos, simbologias, né, no geral, e finalmente os circuitos de iluminação, de interruptor simples, 2 seções, 3 seções, caso seja necessário, circuito de sensores que a gente viu, three-way, four-way. Então, são esses circuitos aí que eu posso cobrar. E tomada, né? Tomada que não tem nem muito o que fazer, que é fase neutra e terra, em todas. Não tem nem muito segredo.
Então, é basicamente isso daí. A primeira unidade é bem tranquila. A segunda também só é um pouco, só tem umas continhas para dimensionamento de fio, de eletroduto, de proteção. Não tem mais nada demais. A semana não tem ainda não a de terça. Pronto, então coloca a de terça também. Certo? Vou colocar agora. Ok, pessoal? Então fiquem tranquilos. A prova vai ser tranquila. Não vou cobrar nada do que eu não passei. Não costumo fazer isso. Então, é só tentar exercitar. Dê uma lidinha no livro. Tente ver alguma coisa pelo livro também. Certo? E é isso. Ok? Então, qualquer dúvida daqui para... Vocês podem me procurar, mandar uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, o que quer que seja, uma mensagem no Ava. Eu tento tirar a dúvida de vocês. Certo? Então é isso. Tchau, tchau. Bom almoço. Até mais.